Fala, gente, a gente vai falar então de campo elétrico agora e vamos que vamos. O vetor campo elétrico, né? Já falamos de campo elétrico, agora o vetor campo elétrico. E eu já falei pra vocês sem querer. Aí, ó, esse exemplinho que eu dei aí, ó. Esse exemplinho foi o mesmo exemplo que eu dei na aula passada, tá bom? E nesse exemplo eu tenho uma carga positiva faz campo saindo. Vou falar bem aqui pra vocês, tá bem aqui, ó, tá bem aqui. Carga positiva faz campo saindo. Quanto menor a distância, maior o campo, porque ele tá perto. Então, maior o campo elétrico, com tudo, ó, pá. Enquanto que aqui a distância é menor, então o campo elétrico ele é menorzinho. O vetor tem que ser menorzinho, tá vendo? Aqui, ó, tá menorzinho, enquanto que aqui o vetor tá maior. Esses são os vetores campo elétricos produzidos por uma carga positiva. Se fosse uma carga negativa, os campos seriam da mesma maneira, porém entrando, certo? Então, começaria aqui no ponto P3 e entraria para cá. Começaria no ponto P2 e viria nesse sentido. Começaria no ponto P1 e viria para cá. Começaria aqui e viria para cá. Fazer só um exemplo então. Começaria do P4 aqui e viria para cá, tá? Opa, tem que ser grande também, igual esse vetor aqui. Bom, vocês vão entender isso com o tempo. A gente tem que fazer alguns exercícios para vocês entenderem, tá bom? O campo elétrico, por definição, é definido como a força pela carga. Vamos olhar as unidades. Qual a unidade de força? Newton. Qual a unidade de carga? Coulomb. Logo, qual é a unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb. Gente, essa é uma das unidades do campo elétrico. Existem duas unidades. Elas são semelhantes, porém a gente usa as duas. É importante você saber isso. Qual é a unidade de campo elétrico? Por enquanto é Newton por Coulomb. Já já eu vou falar num vídeo para vocês que essa unidade, que existe uma outra unidade para campo elétrico que vocês vão ver já já. Beleza? Bom, a gente aprendeu que a força de Coulomb é definida como sendo K vezes Q sobre D ao quadrado. Como é um vetor, aqui é módulo. Beleza? Tranquilo, né? Bom, vamos então fazer essa fórmula. O campo elétrico, então, ele é a força K vezes o módulo de Q, vezes o módulo de Q, dividido por D ao quadrado, dividido por Qzinho. Então vai ficar assim, ó, vou fazer com essa caneta que ela é melhor. K vezes o módulo de Qzão, vezes o módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado, multiplicado por 1 sobre Q, ou dividido por Q, né? Se vocês quiserem colocar aqui, ó, dividido por Q, não tem problema, mas é a mesma coisa de multiplicar por isso. E, mesmo que esse módulo aí você esteja achando ele ruim, não vai interferir em nada, a gente pode cortar esse esqueça, tá bom? Então, qual que é a fórmula de campo elétrico? Olha só, o campo elétrico, ele é definido como sendo K, Q sobre D ao quadrado. Isso aqui é um vetor, por isso a gente põe um módulo no Q. Beleza? Então, esse é o campo elétrico. Essa é a formulinha do campo elétrico. Ela é importante? Porcaria, viu? Importante demais. Cobram muito ela. Ela é muito importante, essa formulinha. Fiquem bem ligados nessa formulinha. Campo elétrico é KQ sobre D ao quadrado. Isso explica muita coisa. Pensa só. Qual que é o campo elétrico? Essa aqui é uma carga negativa, então. Vou fazer um exemplo da carga negativa, né? Menos Qzão. O campo elétrico dessa carga produzida nesse ponto. Tá dando para ver? Bom, eles têm uma distância D. O campo vai valer a constante K, que é a constante do meio, normalmente é 9 vezes 10 a nona, certo? Constante K, vezes essa carga, o módulo dela, dividido por essa distância ao quadrado. Esse aí é o vetor campo elétrico produzido aqui, né? Nesse ponto. E por que entrando? Vou chamar de E1, no ponto P1. Por que entrando? Porque é uma carga negativa. Era para estar apontando para ela, né? Eu sou meio lerdo aqui, ó, apontei meio para cá. Mas é para apontar bem para a carga, certo? E se for nesse ponto P2? Pô, concorda que a distância aumentou? Olha só a distância agora, ó. Vamos desenhar a distância. A distância D2, Marcelo D2, aumentou. Não aumentou? Olha o ponto P2 aqui. P2. Aumentou muito essa distância. Se a distância aumenta, o que acontece com o campo? Ó, se eu aumentar esse cara, um número dividido por um número maior dá um número menorzinho. Logo, o campo elétrico, ele diminui. Então, olha como é que vai ficar o campinho elétrico, olha só. Oh, esse pitoco aí, ó, tiquinho. Esse é o E2. Por quê?
Por que diminuiu? Porque eu aumentei a distância. Fez sentido isso? Fez, né? À medida que eu aumento a distância, menor meu campo elétrico. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Na distância infinita, lá longe, lá no céu, assim, longe pra caramba, uma distância grande, quanto é que vale o campo elétrico? Quando esse cara é infinito, esse número aqui dividido por um número muito grande, tende a dar quanto? Zero, né? Então o campo elétrico num lugar muito distante dessa carga, ele é zero. Tudo bem? Vamos só voltar para a nossa aulinha então. Para uma carga positiva, nós temos que o campo elétrico sempre sai. Sempre sai. Não tenha medo disso. Deixa eu pôr assim, ó, que aí não vai confundir isso. Sempre sai. Uma carga positiva, sempre sai o campo elétrico. E na carga negativa? Não escrevi aqui, né? Carga negativa. Na carga negativa sempre entra. Sempre entra. Então vamos pensar um negócio aqui, né? Vamos pensar, olha só. Olha o exemplo que eu dei. Eu dei a formulinha, já falei para vocês. O campo elétrico é K módulo de Q sobre D ao quadrado. Vamos pensar nesse exemplo. Olha só. Tá analisando o ponto P aí? Tá, né? A carga Q1, ela é positiva. Então ela faz um campo entrando ou saindo? A carga Q1 faz um campo saindo. Nessa direção, ó. Liguei os dois. O campo saindo aqui, ó. Bacana. A carga Q2 é positiva também. Então também vai fazer um campo saindo. E a carga Q3 vai fazer um campo também saindo aqui, ó. Então esse aqui é o campo elétrico produzido pela carga 3, esse aqui é o campo elétrico produzido pela carga 2, e esse aqui é o campo elétrico produzido pela carga number 1. Beleza? Todos, ó, nesse sentidozinho, ó. Ó que bonito. Pergunta de vestibulares. Qual que é o campo elétrico resultante no ponto P? Isso aqui não é um vetor? Isso aqui não é um outro vetor? Isso aqui não é mais um outro vetor? Logo vai ser uma soma vetorial. Tá aí a importância da gente entender vetores, né? Quem já assistiu às aulinhas de vetores aí já sabe como é que a gente soma vetores. Se não, acompanha lá no módulo, eu já disponibilizei para vocês lá no módulo o vídeo de soma vetorial. Bom, então seria somar esses vetores. Os dois vetores aqui, ó, é 2 e é 3, eles estão, deixa eu tomar aqui, é 2 e é 3, eles estão começando no mesmo ponto. A gente poderia fazer o quê? Uma regra do paralelogramo. Talvez aplicar uma lei dos cossenos, né, caso a gente tenha o ângulo. Esse aqui também, então a gente tem que somar os três vetores. Pode ser que dê trabalho, pode ser que não dê. Tá bom? Bom, vamos então para a próxima parte da aula. Eu vou continuar o vídeo, ele vai ficar um pouquinho grande, mas porque senão vai ficar muitos videozinhos, já que vocês estão ficando com preguiça de assistir. Vamos lá, ó. Agora pense... Nossa, deu uma desafinada, hein? Agora pense em duas cargas opostas. Uma perto da outra. A gente está formando aqui um dipolo elétrico. Tá bom? A aula está acabando, viu? Um dipolo elétrico. Pensa só. As positivas, elas fazem linhas saindo, né? Então vamos fazer linhas de campo saindo. Linhas de campo saindo. E as linhas de campo, elas são infinitas. Então, ó, são linhas de campo infinitas. Porém, as negativas, elas fazem linhas de campo entrando, né? São linhas infinitas de campo. Linhas de campo entrando. Mas eu não tenho uma pertinho da outra? Eu não falei que é uma carguinha pertinho da outra, ó? Perto. Significa que uma está influenciando na outra. Olha só. Olha como é que ficam as linhas de campo. O que são linhas de campo, então? São, se você analisar esse ponto, para onde está o vetor? Tangente à linha de campo. Se eu analisar esse ponto, onde é que está o vetor campo elétrico? Bem aqui. E nesse ponto, tangente à linha de campo. Bem aqui. E nesse ponto, bem aqui. E nesse ponto, tangente à linha de campo. Deu para entender para que serve as linhas de campo? Para você saber para onde vai ser a força caso uma carguinha esteja em cima da linha de campo. Certo? Bom, vamos desenhar mais as linhas de campo então. Ô, caralhada. Desculpa, palavrão. Opa, bati aqui na câmera. Lasqueira, assustei vocês, hein? E aí, ó, as linhas de campo, elas ficam assim, ó. Opa, aqui entrando. Beleza. Essa é num dipolo elétrico. Um dipolo, uma positiva, outra negativa. As linhas de campo ficam assim. Esse desenho representa as linhas de campo elétrica ou linhas de força. Deu para ver as linhas de campo elétrica ou linhas
de força. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que seja uma positiva e outra positiva. Olha como é que fica. Olha só. Porque tem que sair. Positivo tem que sair. E se for negativo? Olha como é que fica. Olha como é que fica, ó. Olha meu desenhozinho, ó. Fica desse jeitinho. Ficou bom, né? Ficou bacana. Então, isso são as linhas de campo, as linhas de força produzidas por cargas. Tá ok? Bom, eu falei para vocês lá no início da aula que existem dois tipos de campo elétrico. O campo elétrico uniforme e o não uniforme. Nesse caso aqui, os campos não são uniformes, eles são, ó, tem campo bagunçado aqui, ó. Ó que bagunça aqui. Vocês vão ver como a gente produz um campo elétrico uniforme. E o campo elétrico uniforme é produzido por placas. Tá aí, ó. Campo elétrico uniforme produzido por placas. Tá ok? Então, olha só uma plaquinha positivamente carregada. Essa é a plaquinha que a gente tem que estar positiva. Linhas de campo tem que sair, elas saem paralelas. Isso faz produzir um campo elétrico e uniforme. É o que a gente chama de céu. Campo elétrico e uniforme. Vamos ver um outro exemplinho aqui, ó, de uma plaquinha negativa. Negativa. Estão ouvindo as crianças gritar? Elas vão levar um esporro já já. Campo elétrico negativo. Bom, campo elétrico negativo vai produzir por uma placa um campo elétrico uniforme, porém entrando, olha só, entrando, olha que bonito, muito bonito. Deu para entender isso? Bem tranquilo. Olha só que lindo. Vou provar a última coisa para vocês. Pensa só, uma plaquinha positiva e uma outra plaquinha aqui negativa. Exercício da FUVEST, viu? Foi mais ou menos assim esse exercício. Eita lasqueira. Foi mais ou menos assim esse exercício, olha só. Aqui produz um campo para cá, certo? Vamos analisar só a placa positiva. Produz um campo para cá. Eu vou chamar de E. E mais, tá bom? Produz um campo para cá, que eu também vou chamar de E mais. E produz um campo que é uniforme, ou seja, ele vale o mesmo valor em todos os pontos, aqui também. E mais, tá bom? É mais, tá aí. Belezinha? Tranquilinho? E ele é uniforme, certo? Ele é bem uniforme. Vamos agora para esse cara, negativo. Produz um campo para cá, é menos. Ou seja, o campo elétrico produzido pela barra negativa. Produz um campo para cá, é menos. Tudo bem? E produz um campo para cá. Por que é para cá? Porque é negativa. No negativo sempre entra. Olha como é que ficou o desenho. Supondo que as cargas sejam iguais, vou pôr até um positivo a mais aqui, porque eu tenho 5 negativos e 5 positivos agora. Supondo que as cargas são iguais, esse campo elétrico ele é igual a esse. Ou seja, qual é o campo elétrico resultante aqui fora? Nulo. Esse campo elétrico é igual a esse. Qual é o campo elétrico resultante aqui fora? Nulo. Esse campo elétrico é igual, só que eles estão apontando para o mesmo sentido. Então é meio que a gente tem dois S apontando para cá. E esse é o campo elétrico resultante entre duas placas elétricas. Ou seja, entre duas placas elétricas, de um lado eu não tenho campo, de outro lado eu não tenho campo, e no meio eu tenho um campo muito forte. Tá ok? E a gente vai trabalhar esse campo elétrico numa aula específica. Gente, muito obrigado, desculpa aí, demorou um pouquinho, tô nem aí pra vocês, um beijo, tchau.